Amém. Glória a Deus, Senhor. Muitíssimo obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada a nós, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, é o Deus que cuida. Pai, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que está conosco, Pai. Não importa as circunstâncias. Deus, obrigado pela Tua graça, Deus. Obrigado por esse amor, Deus. Obrigado. Deus, que o Senhor venha, Pai, me dar a graça, Pai, de trazer, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, aquilo que o Senhor tem falado comigo, Pai, durante essa semana, Pai, através da Tua palavra, Deus, através daquilo, Pai, que o Senhor, Pai, já nos revelou, meu Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento em Tua presença, em um nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Boa noite, queridos. Quase que eu falo bom dia. Quase. Meus irmãos, no mês passado, ano passado, muito tempo atrás, nós falamos bastante sobre Jesus, o Rei. E um dos domingos nós falamos sobre Jesus, o Rei do amor. E também creio que, em nome de Jesus, você vai lembrar que no grego, na verdade, a palavra amor ela é representada na Bíblia em quatro palavras, mas na verdade o grego tem 5 palavras para a palavra amor. Quem sabe as 3? Quem lembra das 3? Amém. Vamos lá comigo. Repita comigo. Primeiro, ágape. Amor incondicional, que deve guiar o amor de Deus ao próximo. Um amor perfeito, sem nenhum probleminha. Segundo, repita comigo, filéu. Filéu, amor que encoraja a construir amizades significativas e profundas, baseada em apoio e respeito mútuo. É aquela amizade, é aquele amor entre irmãos, aquele amor que nós temos um com o outro. Terceiro, eros, diga comigo, eros. Amor romântico, cadê os casados? Que lembra, amém, sorrisinho. Que lembra da importância e beleza no casamento. Amém. Escutei um amém ali, glória a Deus. E também, irmão, nós não falamos sobre esses 2 também durante aquela pregação. No entanto, tem mais 2. O outro é storge. Diga comigo, storge. Diga comigo, storge. Storge é o amor que chama valorizar e cuidar da família. Olha que importante é. Valorizar a sua família, cuidar da sua família. E o último, filautia. Diga comigo, filautia. Filautia. Ele é um amor próprio que ensina a cuidar e valorizar a si próprio. Só que esse último é perigoso. Porque eu creio no balanço em tudo. E esse último, se você tiver demais dele, o seu ego cresce e você esquece de focalizar naquele amor que realmente é importante. O amor ágape. O amor de Deus sobre nós. Esse último é perigoso em nossas vidas. Mas por que estou falando mais uma vez sobre amor? Hoje, meus irmãos, em nosso culto crescimento, nós iremos falar de amor. Mas nós iremos falar quando esse amor se esfria. Eita! Nós vamos falar que o que pode acontecer quando nos tornamos indiferentes ao amor de Deus. Quando essa frieza no amor em Cristo nos torna infiéis. Mas como isso? Estou na igreja. Você pode estar na igreja e ser infiel. Você pode estar na igreja e esquecer, perder o seu foco naquele amor que realmente matters na nossa vida, aquele que realmente tem um significado maior na nossa vida como cristão. Mateus 7, 23. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho de amor. Eu creio no meu coração que esse é um tópico extremamente importante para nós aprender, para nós crescermos nesse amor, reconhecer o amor de Deus sobre nós. Porque eu creio que quando nós formos maduros suficientes, 100% maduros, nessa área em nossas vidas, nós iremos ser aqueles que o Senhor tem nos chamados para ser. Amém? Já abre aí na sua Bíblia já então, Romanos 8, 35 a 39. Não iremos colocar nas telas hoje, porque hoje nós vamos dar uma voltinha. Amém. Os crentaiados hoje, tudo abrir na Bíblia, hein? Amém. Romanos 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não diz misericórdia, Deus. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Posso ouvir um amém?
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E em contraste, eu gostaria que você agora abrisse sua Bíblia em Malaquias 1. Eu vou até te dar um tempinho, que esse livro ele é difícil de achar. Malaquias 1. Quem encontrou diz amém? 2, amém, amém. Malaquias 1, nos versículos de 1 a 5. Nos diz o seguinte, deixa eu ler com vocês. Essa é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Versículo 2 do Malaquias, capítulo 1, diz: Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira. Amei o seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. E devastei sua região montanhosa, transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e o seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Nós começamos, irmãos, hoje falando sobre amor, que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a palavra do Senhor introduz aqui uma pergunta que, vamos ser sinceros, muitos de nós fazemos às vezes. Mas como tem nos amado, Senhor? Como que você tem me amado? Mas como que nós podemos então aprender sobre o amor de Deus? O quão lindo, o quão perfeito, o quão maravilhoso é o amor de Deus e a fidelidade dele com essas duas passagens bíblicas. O que veremos hoje, irmão, é uma exortação de Deus para o seu povo, chamando a crer no seu amor e retornar à fidelidade. O pastor Pedro estava falando sobre isso durante o louvor. Retornar à fidelidade. Deus dá uma sentença, não é apenas um comando, uma sentença ao seu povo, para que volte ao seu amor e seja fiel. O amor de Deus, meus irmãos, é revelado em Cristo e em sua obra, no que Ele fez lá na cruz por cada um de nós. Nós podemos ser, e eu quero que você pegue essa frase para essa noite. Se você puder anotar, anote. Diz assim essa frase, até coloquei em negrito. Nós podemos ser plenamente amados por Deus e enfrentarmos dificuldades e passarmos por sofrimentos. O amor de Deus não é condicional ao que está acontecendo ao nosso redor. O amor de Deus não é condicional àquilo que, às vezes, você ou eu estamos passando em nossas vidas. Mas o amor de Deus em Cristo, ele permanece sobre nós, nos salvando, redimindo, nos levando de volta a Ele todo santo dia. O problema, meus irmãos, é que nós, como seres humanos, nós condicionamos o amor de Deus às nossas situações, àquilo que nós estamos passando. E como crianças, a gente chora, Deus, por que isso está acontecendo só comigo? Você não me ama mais, como que você me ama? E assim como Israel, nós fazemos essa pergunta. Como que Deus me ama? Como que Deus me ama? Nos dias de Malaquias, o povo estava enfrentando dificuldades, mas a sua indiferença ao amor de Deus não os impediu de questionar a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Hoje, muitas pessoas enfrentam dificuldades e, meus irmãos, nenhum de nós, quando nós perdemos o foco do amor de Deus, nós somos isentos de, às vezes, cair nesse erro e começar a perguntar, Deus, como que você me ama se eu estou passando por tudo isso? Porém, como as Escrituras ensinam, o amor de Deus por nós não é condicionado à nossa situação, mas é eterno e ele é imutável. Nós temos que entender, meus irmãos, que está passando por problemas, isso não quer dizer que o amor de Deus por nós simplesmente acabou. Isso não quer dizer que o Senhor simplesmente esqueceu de quem você é, esqueceu das promessas as quais Ele já te deu. Isso não quer dizer que Ele simplesmente agora vê você apenas como um trapo de imundícia. Não.
Bendito, pastor Pedro, bendito aquilo que você falou aqui. Nós vamos passar, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque o amor do Senhor está conosco o tempo inteiro, durante essas situações. O que nós temos que fazer então, meus irmãos? Nosso foco tem que ser buscar o reino de Deus e viver esse amor. As dificuldades e problemas não são fatos definidores do amor de Deus em nossas vidas. E nós não podemos cair nessa falácia e simplesmente deixar que isso seja uma verdade em nossas vidas. Ao vermos a pergunta de Israel, é muito fácil nós julgarmos. Muito fácil, muito fácil. Mas entenda que aquele povo, os quais Malaquias estava falando com eles não tinham a revelação do amor de Deus através de Jesus Cristo como nós temos hoje. E mesmo com esse amor que foi revelado através de Jesus Cristo, como nós temos hoje, quantos de nós erramos e ainda caímos nessa pergunta: Deus, como que você me ama? Como que é possível você me amar se tudo isso acontece? Uma das maiores coisas que o mundo tenta usar como argumento hoje é que se Deus é tão bom, se Deus é esse Deus poderoso, como que Ele deixa tudo isso acontecer? Como que Ele deixa tudo isso acontecer? Não é verdade? É a mesma pergunta que Israel estava fazendo aqui. Se você nos ama, como que você me ama? Se está tudo isso acontecendo ao nosso redor. E só te dando um pouquinho do contexto histórico. Depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel, então, volta, reconstrói o templo. Só que, mesmo com todos esses avanços físicos, tudo isso que estava acontecendo, muros sendo levantados, mesmo que outras pessoas estavam tentando destruir tudo outra vez, com o templo sendo restaurado, a cidade sendo restaurada, o povo agora também podendo voltar para essa terra, as promessas do Senhor sendo cumpridas sobre aquele povo. No entanto, apesar de tudo isso, havia um vazio espiritual dentro daquele povo. A infidelidade, desobediência e ingratidão se tornaram comuns. Eles perderam o foco do amor de Deus, ágape. Eles começaram a se dar para a infidelidade, as práticas pagãs. Eles esqueceram de quão importante era o cultuar a Deus. Eles esqueceram o quão importante é estar na casa do Senhor, na presença dEle, focar naquilo que o Senhor tem. E, meus irmãos, no livro de Malaquias, o povo de Israel viveu um período de indiferença da aliança que era feita com Deus, que foi feita com Deus. E apesar de Deus ter sido fiel e ter cumprido todas as suas promessas, o povo se afastou. O povo simplesmente... Alguns deles nem queriam voltar mais. Eles não queriam voltar para aquela terra que foi dada por Deus. Eles não queriam. Isso levou a uma espiritualidade fria e formal, onde as práticas religiosas tornaram apenas mais um rito. Apenas mais um domingo de manhã, apenas mais uma sexta-feira à noite, apenas mais um dia. Vou porque eu tenho que ir, estou cumprindo a minha agenda. Carimbo marcado, estou pronto. Minha semana já foi paga. Mas Deus chama esse tipo de culto frio, esse povo frio, esse povo fora de foco no amor dele, dando a ele um culto desprezível. Um culto desprezível a Deus. Mas como pode o amor restaurar esse altar? Como pode o amor ágape, puro, perfeito, restaurar a nossa fidelidade com Deus? Porque lembra, Deus nunca quebrou qualquer aliança dele. Pastor Cisa, muitos meses atrás, acho que no meio do ano, julho, junho, se não me engano, ele pregou algo muito interessante, que eu particularmente nunca tinha me atentado. Quando ele falava sobre os contratos feitos por reis, e quando ele diz como que foi feita a aliança entre Deus e o homem, que antes, claro, tinha que ser um animal, tinha que ser morto para aquele contrato ser feito, e as pessoas que estavam entrando naquele contrato, passavam no meio daqueles animais, com um símbolo de que se eu sair desse contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, os quais eu estou passando por eles. Só que Deus, maravilhoso, Ele quem fez esse pacto, Ele quem fez esse contrato, Ele quem fez essa aliança com nós. Ele passou por esses animais.
Ele diz que se eu quebrar as minhas promessas, se eu quebrar essa aliança que eu faço com você, que aconteça comigo, Deus Todo-Poderoso, o que aconteceu com esses animais. Porque ele sabia que nós éramos fracos e não conseguiríamos de forma alguma manter esse contrato. Esse é o amor de Deus por nós. Mas aqui, o povo de Israel simplesmente esqueceu de tudo isso. Se esfriaram, perderam esse primeiro amor. Isso me traz ao meu primeiro ponto, meus irmãos. Que o amor de Deus leva o profeta a exortar seu povo ao arrependimento e fidelidade. Já viu aquele negócio, aquele famoso ditado, que Deus só exorta aqueles que lhe amam? Mais pura verdade do mundo. Mais pura verdade do mundo. Vocês, como os pais, vocês não deixarão seus filhos, por exemplo, fazer as piores coisas do mundo, falando, não, deixa o bichinho, ele vai aprender. Você exorta, não exorta? Você briga, não briga? Enche a cabeça dele, mas fala. Porque você quer o melhor para o seu filho. E da mesma forma é Deus. Então Deus usa aqui o profeta Malaquias para falar com o povo dele. Para dar essa sentença, volte ao primeiro amor. E isso fala conosco também. Porque é tão fácil de nós, no nosso dia a dia, começarmos a andar e esquecer daquele compromisso que eu fiz com Deus há, não sei, 20 anos atrás, quando eu falei, Deus, minha vida é sua. Nós julgamos, irmãos. Nós julgamos, falamos, esse povo era um povinho, né? Só que nós, já com o amor revelado por Jesus Cristo, caímos nas mesmas coisas. Erramos da mesma forma. A reflexão sobre a fidelidade de Deus e a resposta do ser humano é central na nossa vida como cristãos. Deus, ele é descrito nas Escrituras como alguém cuja bondade e fidelidade não tem fim. Salmo 36, versículos 5 a 10, nós encontramos uma bela descrição da fidelidade divina que é comparada como uma montanha e com a extensão dos céus. Imagina o quão grande, quão perfeito e quão lindo é essa fidelidade do nosso Deus. Esse amor e fidelidade eles são inabaláveis, sendo evidentes em todos os aspectos da criação, meus irmãos. E glória a Deus que a fidelidade de Deus não depende de nós. E glória a Deus que a fidelidade, o amor de Deus é independente daquilo do que está acontecendo ao nosso redor. E nós erramos muito, meus irmãos, porque às vezes nós encontramos até pessoas que estão no ponto de se desviar, no ponto de sair da presença do Senhor, porque eles moldam a Deus conforme o que eles necessitam. O Deus que nós temos, o Deus que eles têm, é apenas um Deus o qual eles usam como meio de adquirir alguma coisa. Exatamente como esse povo estava fazendo, esquecendo de quem era Deus realmente, o que era essa aliança que eles tinham com Deus. O amor que Deus tinha para eles, eles esqueceram. Queriam a bênção, quero bênção. Quero tudo que vem de Deus, porque tudo que vem de Deus, top. Verdade ou não é? Mas nós esquecemos da fidelidade que também é dada a nós como dever. Esquecemos e às vezes nos esfriamos. A verdadeira fé é uma resposta constante à fidelidade de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, viver uma vida de fé apenas no formalismo e tradições. Eu já vi isso muito acontecer, principalmente com pessoas que nascem, crescem na igreja, estão sempre aqui. Já vi isso muito acontecer. É triste quando isso acontece. Às vezes, nós como pais, nós erramos muito em pensar que porque meu filho nasceu na igreja, está na igreja, ele tem um relacionamento com Deus. Mas o nosso dever como pais, o nosso dever como líderes, é sempre mostrar que, meu filho, você tem que ter o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele não é condicionado ao meu. O que eu quero dizer é que o relacionamento que eu tenho com Deus, sou eu que tenho com Deus, mas você tem que ter o seu. O amor de Deus, ele é manifestado na morte de Cristo ali na cruz. A mensagem dada para Malaquias, como ouvimos no capítulo 1, no versículo 1, ele nos dá um highlight do que está por vir nesse livro inteiro. Uma exortação ao povo
para eles voltarem para o amor, voltarem para a fidelidade com o Senhor. Ele é uma advertência, e como algumas traduções trazem, ele já fala uma advertência dada por Deus ao profeta Malaquias. Essa advertência, ela é uma mensagem pesada. E no original, essa palavra, ela é maçã. Maçã significa algo pesado, algo forte, uma mensagem dolorida até. Uma mensagem que é mais como uma sentença do que um opcional para a sua vida. Volta, seja fiel, reesquente a sua vida espiritual. A mensagem dada, então, ela é uma sentença dada por Deus ao seu povo. E por que não aplicarmos essa mesma mensagem para nós hoje? Para mim. Porque, acredite, irmãos, pastor também, ele não é imune, tá? Nós não somos os melhores do mundo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos humanos, como todos nós. Somos humanos. Mas nós temos que ficar atentos àquilo que o Senhor está dando para nós a cada dia. Se é uma exortação, irmão, glorifica a Deus que é uma exortação. Porque é o Senhor te chamando mais para perto da presença dEle. Se é uma bênção, glorifica a Deus pela bênção, mas não fique preso na bênção. Mas procure mais e mais a presença daquele que te deu a bênção, daquele que é a bênção na sua vida. Igreja, o amor de Deus nos deu a salvação. Mas esse mesmo amor, Ele nos chama para o arrependimento e a volta à fidelidade. É uma mensagem dura, eu sei, sexta-feira, poxa, ano de sexta-feira e estou tomando no lombo, eu tomei a semana inteira. Porque, meus irmãos, como que essa palavra falou comigo? Voltar à fidelidade, voltar ao amor. Então, é um pouquinho no lombo, mas aguenta comigo, porque eu aguentei, então aguenta comigo um pouquinho, tá? Aqui o Senhor, Ele está trazendo essa sentença. Então, o povo está vivendo e cultuando agora não como Deus quer, mas como eles querem. E qualquer semelhança aqui é pura coincidência, né? Quantos já ouviram? Ou quantos de nós não falamos isso até? Não, eu vou para uma igreja que, nossa, que eu gosto, uma igreja que tem que ser assim, se a igreja não se adaptar àquilo que eu quero, eu estou fora. Uma igreja que quando eu colocar o pé lá dentro, fogo não cair, eu não sentir um arrepio, não sair de lá com a minha maquiagem toda borrada, tem algum problema com o pastor. Tem algum problema é com a mensagem que está sendo pregada. Tem algum problema é com a casa do Senhor. Quantas vezes nós já não falamos, ou até mesmo pensamos, Deus, o Senhor que tem que se adaptar para a minha forma de adoração, para a minha forma de vida, por quem eu sou. Não é nós sermos transformados por essa palavra, pelo Santo Espírito de Deus. Não é nós nos adaptarmos àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mas queremos que um Deus supremo, todo-poderoso, se curve diante de nós. Se curve diante de nós. A exortação veio, maçã, pesada, doída, mas veio. Porque Deus exorta aqueles a quem Ele ama. E olha só a situação que estava os cultos de Israel nessa época. Naquela época, para pecados serem perdoados, tinham que ter sido feitos sacrifícios de animais perfeitos. Perfeitos. Mas o povo estava trazendo os sacrifícios cegos, sacrifício faltando uma perna, sacrifício que eles olhavam, qual que é o piorzinho que eu posso dar para Deus? De novo, qualquer semelhança, viu? Coincidência. Qual que é o último segundo que eu posso dar do meu dia para Deus? Qual que é o último dia que eu posso dar para Deus? Qual que é a última parte do meu coração que eu posso dar para Deus? Isso era o tipo de culto que esse povo estava dando. Um povo escolhido por Deus. Israel, uma nação chamada por Deus. E eles estavam dando esse tipo de culto. E olha o que o Senhor fala sobre esse tipo de culto no versículo 10. Desculpa, irmão, é no lombo hoje. Precisamos de vez em quando. E olha o que o Senhor diz, versículo 10 de Malaquias 1. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer entre vocês,
Diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. O Senhor chama esse culto de um culto desprezível da presença dEle. Um culto de um povo frio, um culto de um povo que esqueceu quem era Deus, um povo que queria que Deus se curvasse às vontades deles, um culto que o povo trazia qualquer coisa para Deus. Meus irmãos, temos que nos atentar para que nós não sejamos assim como Israel foi. Israel, meus irmãos, uma nação que foi levada a um cativeiro, uma nação que foi trabalhada durante o cativeiro, que promessas foram cumpridas que agora eles estavam saindo do cativeiro e assim mesmo esqueceram do que o Senhor fez por eles, pela família, pela nação, pela geração deles durante todos esses tempos. E de novo, mais uma vez, mas esse povo, não se esqueça, o dedo que aponta tem 3 voltando para você. 3 voltando para você. Meus irmãos, Deus exorta aquele que Ele ama. Ele viu uma nação eleita, uma nação chamada, se distanciando da presença dEle. E Ele chamou esse povo de volta. Às vezes você pode estar aqui nesse momento agora, você pode estar nos assistindo online, e pensando, não, mas esse não sou eu. Mas às vezes o Senhor quer te preparar para que você seja esse atalaia de Deus, para que você seja esse profeta de Deus, chamando o povo de volta para o amor, chamando o povo de volta para a fidelidade, voltando de novo, chamando esse povo para voltar a um culto que não seja desprezível, mas um culto que agrade ao Senhor. É nossa obrigação, meus irmãos. Culto de sexta-feira, culto difícil. Trabalhamos a semana inteira e aqui, você que nos assiste online que não é daqui, mano, aqui o negócio é puxado. O negócio é puxado. Só que nós temos, irmãos, que nos armar e estarmos prontos para que nós possamos, assim como esse profeta, com uma mensagem maçã, pesada, uma mensagem doída. Às vezes nós temos que olhar para o irmãozinho que está do nosso lado e em vez de, ô irmãozinho, vai ficar tudo bem. Não, você tem que falar, irmão, cresce. Larga de ser criança. Começa a andar como Jesus está te chamando para andar. Às vezes nós temos que ter uma mensagem em cima, irmão, maçã, doída, pesada. A minha esposa é boa nisso, viu? Ela é top. Ela é linda, maravilhosa, parece um gatinho, né? Mas, mano, ela tem uma mensagem que é maçãzona de vez em quando. Amém, mas nós precisamos, meus irmãos, de estar preparados. O evangelho, quase que sumiu a palavra, misericórdia. O evangelho, meu irmão, ele é amor, sim, ele é amor, mas ele é correção. O evangelho é amor, essa mensagem linda, maravilhosa, de um amor de um Deus que se deu por nós. Mas também é uma mensagem pesada no sentido em que nós temos que deixar com que esse Espírito Santo, com que esse Deus que nos deu tudo, nos transforme também. Agora quem vive não sou mais eu, mas quem vive agora é o Espírito Santo dentro de você. Agora não é sua vontade mais, não é minha vontade mais. Não é minha vontade mais, Pedro, pastor Pedro. Não é mais a minha vontade. Meus irmãos, se fosse a minha vontade, hoje eu era um piloto. Mas não é a minha vontade. E, meus irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós saímos dessa mentalidade de Deus se curve a mim e começamos a nos curvar à presença do Senhor, meus irmãos, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. O livro de Malaquias, voltando aqui, ele nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e fé. Se a nossa fé se tornou formal e sem vida, é hora de arrepender-se e voltar a uma revelação verdadeira com Deus, a uma relação verdadeira com Deus. Isso me traz ao meu próximo ponto, a falta de consciência do amor de Deus causa frieza e insensibilidade. No coração desse povo tinha uma pergunta muito irônica. Uma pergunta que só pode vir de um coração machucado. Só pode vir de um coração que perdeu o foco no amor que realmente é significante para nossas vidas. Olha lá no versículo 2, o que Deus fala. No Malaquias 1, versículo 2. O Senhor diz, eu sempre amei vocês.
Mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? De que maneira nos amou? Isso aqui é tipo quando nós chegamos, né? Principalmente se você mexe com adolescente de qualquer forma, isso aí eu já vi demais. Eles chegam, pode falar que chega aquele amor, nossa, olha como que você está. Você já fala, já quer alguma coisa, né? Essa mesma desconfiança. Deus chega e fala, então, olha, eu te amei, foi desde o princípio, eu sempre amei vocês. E um povo, uma nação, respondendo, amor de jeito nenhum. Amor de jeito nenhum, como que você nos amou? Uma ironia que só pode vir de um coração infiel que esqueceu, não só das promessas, mas da fidelidade de Deus sobre a vida deles. É esse coração que está fazendo essa pergunta agora. Olha como está a minha vida. Como que você me ama? Naquela época, meu irmão, de Malaquias, o povo estava voltando, sim, estava voltando, só que não tinha rei, o Messias não tinha voltado, e eles estavam pensando, ok, Deus não me ama então. Ele prometeu o Messias, não voltou ainda. Prometeu restauração, mas cadê o rei? É a mesma forma de nós hoje começarmos a olhar tudo que está em volta. Deus me ama como? 2024 passou, 2025, mas os problemas estão me seguindo, ok, mas o amor de Deus é condicionado a um problema que você, às vezes, criou com suas próprias mãos? O amor do Senhor, então, é condicionado àquilo que está acontecendo à sua volta, é a mesma coisa que está acontecendo com Israel. O amor de Deus, ágape, não é condicionado àquilo que está acontecendo à nossa volta, igreja. O amor de Deus, ele é um amor perfeito. Ele é um amor perfeito. O versículo 2 aqui, ele nos traz a raiz. Ele nos traz a raiz do que estava acontecendo. E o versículo 2 aqui, com essa pergunta irônica, com essa pergunta vindo então de um coração de alguém que perdeu o foco no amor de Deus, ela é a raiz, ele nos mostra como que é a raiz do pecado e infidelidade e a falta de consciência pelo amor de Deus. Que ele pode, sim, ser a raiz de muitos pecados em nossas vidas. A falta dessa consciência e sensibilidade com o amor de Deus nos pode levar ao pecado. Daí vem essa pergunta, Senhor, como que o Senhor tem me amado? Como? Por que pecamos? Sim, às vezes é nossa natureza, às vezes é o que, infelizmente, é a natureza do homem caído, mas o Senhor, Ele nos chama para ter uma nova natureza. E às vezes nós pecamos porque nós não reconhecemos e nós não amamos a Deus como deveríamos. Chato ouvir isso, né? Na sexta-feira. Às vezes a razão do seu pecado, meu irmão, não é porque, que eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, não. Não, é porque nós perdemos o foco do amor de Deus. E às vezes nós não amamos a Deus como nós realmente deveríamos. O nosso amor a Deus não é forte o suficiente para fazer assim como José, deixar a jaquetinha preferida para trás e sebo nas canelas. É fugir da aparência do mal. Às vezes, o nosso amor a Deus está tão fora de lugar que a aparência do mal está tão clara na sua frente e você fica esperando a aparência do mal fazer alguma coisa para você ver se é mal ou não. Às vezes, o nosso pecado, ele tem a raiz e nós não conhecermos realmente o amor de Deus. Nós não amarmos a Deus como realmente deveríamos amar. Deixa eu correr um pouquinho que o tempo está correndo. Mas glória a Deus, que mesmo sendo falhos, mesmo quando Deus nos chama para ter um amor ágape, o máximo que nós podemos trazer para o Senhor é um amor filéu. Quando Deus nos chama para ter um amor perfeito com o nosso próximo, a Ele, tudo que nós podemos trazer às vezes é um amor filéu, um amor falho, que pode falhar. E o amor de Deus, glória a Deus, que o amor de Deus ele é expresso na sua escolha incondicional, na escolha de Deus, incondicional por nós. Incondicional. Na parte A do versículo 2, o Senhor diz, eu sempre amei vocês. Logo após esse versículo eu fico
eu fico assim, imaginando como que Deus falou isso para Malaquias, né? Às vezes eu fecho os olhos e vejo Deus voltando lá atrás e mostrando, eu sempre os amei. E Deus mostrando lá Adão e Eva. Erraram, mas Deus cuidou a si mesmo. Eu sempre os amei. Deus voltando lá em Abraão e mostrando uma promessa que foi feita e que estava sendo cumprida. Aí eu fecho os meus olhos e vejo, volto lá atrás com Jacó, agora Israel, uma nação escolhida de Deus. Eu volto lá atrás e começo a pensar o amor de Jesus por nós. O amor revelado através de Jesus por nós, meus irmãos. Então, o amor expresso por Deus, ele é incondicional. E glória a Deus por isso. É incondicional ao nosso estado. Ele nos ama como Ele é, como nós somos, sim, nos ama como nós somos, mas esse amor nos chama para uma modificação. Esse amor nos chama para voltarmos à fidelidade do Senhor. Na história bíblica de Jacó e Esaú, Deus escolhe Jacó e rejeitou Esaú. Essa divina decisão demonstra o seu poder soberano tanto de amar, como também de rejeitar. Deus fala ao povo de Israel e de Edom, descendentes de Jacó e Esaú, respectivamente. Ele abençoa Israel, restaurando-os após o cativeiro na Babilônia, enquanto amaldiçoa Edom, condenando eles a uma terra deserta. E apesar de nossos pecados e desobediência, Deus nos ama. Deus, assim como Ele está chamando aqui a nação de Israel, Ele nos chama também. E como eu disse, às vezes esse não é você. Às vezes, aqui nessa noite, não é você. Mas eu quero que você pegue essa mensagem, guarda ali como uma arma especial para que você possa avançar o reino do Senhor, assim como ele deve ser avançado. Um evangelho que ele simplesmente não deixa brechas para que a pessoa molde a Deus, não, mas que pessoas venham ser moldadas pelo evangelho do Senhor. Apesar de nossos pecados e desobediência, glória a Deus, Ele nos ama. Ele enviou Jesus para morrer por nós. E que prova de amor foi essa? Nós não precisamos hoje temer o juízo de Deus, pois Deus nos amou primeiro. Ele quem quis restaurar esse amor, esse relacionamento com nós. Nós podemos aprender muito com esses dois versículos, tanto Romanos como também em Malaquias. Um dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E o outro dando uma exortação. Meu filho, sim, você vai ter que voltar a esse amor de vez em quando. Porque você vai se perder. Porque você vai pecar. Você vai errar o alvo. Mas o Senhor nos chama todo santo dia. Volta. O Senhor nos chama todo santo dia. Volta à fidelidade. Não me dê um culto desprezível. Não traga para mim o restinho que você tem. Não é isso, meus irmãos. Mas nós temos que viver dentro do amor ágape. Dentro do amor ágape perfeito. Perfeito, sem nenhuma mancha. Difícil é, mas glória a Deus pela sua paciência, Deus. Misericórdia. Se não fosse a paciência de Deus conosco, se não fosse o amor de Deus conosco. Lá no alto da cruz, na verdade antes, enquanto Jesus sendo batizado, você se lembra o que ele ouviu do Pai? Está aí meu filho em quem me comprazo. Esse é ele, esse é o cara. E lá no alto da cruz, você se lembra o que Jesus falou? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? O pai deixou de amar seu filho enquanto na cruz? Não. O sofrimento de Jesus na cruz não foi um fator definidor do amor do Pai. Não é porque ele, enquanto ele sofria, não quis dizer que Deus não amava Jesus. Muito pelo contrário. Ali na cruz, ele estava trazendo uma mensagem similar ao que Malaquias estava falando. Eu sempre vos amei. E Jesus pagou o preço para que a nossa relação fosse restaurada.
Agora não precisa mais sacrifícios, não é isso mais. Mas o que é necessário é transformação em nossos corações. O que é necessário é nova vida. O que é necessário nós trazermos cultos que agradam ao Senhor. Deus, que nós não venhamos nunca trazer cultos desprezíveis à Tua presença, Pai. Nunca. Que o Seu sacrifício, dia após dia, venha a ser um sacrifício que agrade ao Senhor. Malaquias 1:10 diz que o Senhor diz que eu não vou receber esse sacrifício. Culto desprezível de um povo frio que se perdeu. Culto desprezível de um povo que não reconhece meu amor mais. Culto desprezível de um monte de criança que quer que eu, Deus Supremo, me curve diante de vocês. Meus irmãos, nós temos que não só nós mesmos trazer esse culto agradável ao Senhor, mas nós temos que estar preparados para defender esse culto que agrada ao Senhor. Quando você está olhando um culto desprezível, ali falando, deixa eles, é você fazendo parte daquilo que está acontecendo. Deus chamou eu e você para sermos atalaias. Para sermos pessoas atalaia, é aquele que está lá em cima do morro, viu algum problema, ele é o primeiro a saber, ele é o primeiro a falar com todo mundo. Malaquias foi um desses. E Deus chama eu e você para sermos um desses também. Como eu tenho dito, talvez não é você aqui nessa noite. Talvez não é você que está nos assistindo online. Mas talvez seja você que Deus está chamando. Coloca meu povo no prumo. Coloca meu povo onde eles devem estar. As causas do amor de Deus estão nele mesmo. Não nas experiências que temos. E a grande prova do amor de Deus esteve na cruz. E olha como ele esteve, não está mais. A cruz é vazia hoje. Deus já nos provou seu amor. Romanos 5:8 diz, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 4,9 diz, sabemos o que é o amor ágape, porque Jesus deu sua vida por nós. Eu sempre vos amei. Eu sempre amei a você. Isso é o que o Senhor diz para nós. Que no nome de Jesus, que a nossa resposta não venha a ser como, mas que venha a ser eu sei, Deus. Eu aceitei esse amor. Eu aceitei a transformação que esse amor vai trazer na minha vida. O amor de Deus, ele é inabalável. O Espírito Santo nos chama hoje ao arrependimento. Hoje à fidelidade. Devemos nos arrepender de nossos pecados, nos voltar para Deus, viver em obediência aos seus mandamentos. Para que nós não possamos um dia receber, assim como esse povo escolhido recebeu essa sentença. Volta. Volta. O Senhor chama todos os dias. O Senhor chama. O Espírito Santo do Senhor. Ele vai sempre nos direcionar a essa modificação. A esse arrependimento. A buscar a fidelidade com Deus. Mas que nós não venhamos esperar que esse chamado se torne uma sentença. Não venhamos esperar que Deus tenha que levantar um profeta para vir falar com você. Mas nós venhamos a reconhecer o amor ágape, o amor perfeito, o amor que não tem barreiras, o amor e fidelidade comparado com as montanhas e extensão dos céus. Que a nossa resposta a esse amor seja uma vida de gratidão, obediência, fidelidade, agora e sempre. Igreja, Deus é fiel. Sua fidelidade se reflete em todos os aspectos da criação. A verdadeira adoração deve ser uma resposta sincera ao amor de Deus. E não apenas uma prática ritualista. Nosso culto não vai ser desprezível.
o nosso culto não vai ser desprezível. O nosso sacrifício não vai ser desprezível. Mas a nossa vida vai ser conforme o querer de Deus. O querer de Deus. Você pode se levantar comigo? O Senhor exorta aqueles que Ele ama. Malaquias, e eu quero te encorajar a você ler esse livro de Malaquias. Ele foi um profeta levantado para acordar um povo que dormia. Um povo que espiritualmente estava longe do Senhor. Um povo que estava trazendo algo desprezível a Deus. Senhor, que nós venhamos, Pai, a trazer um culto agradável a Ti, Deus. Que nosso sacrifício de louvor e adoração, Pai, venha a ser recebido pelo Senhor a cada dia, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós não queremos, Pai, ter um culto rejeitado, Pai, pelo Senhor. Pai, mas nos voltamos a cada dia, Pai, à fidelidade. Nos voltamos cada dia, Pai, com arrependimento no nosso coração. Deus, e nós vamos sim, Pai, focar no ágape, Pai, no amor do Senhor, Pai. Deus, eu declaro, Pai, nessa noite, Pai, ego quebrado. Senhor, tudo aquilo, Pai, que atrapalha-nos, Pai, de chegar mais em Tua presença, Deus, Pai. Tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de realmente, Pai, sermos aqueles que o Senhor tem chamado para sermos, Pai. Pai, tudo aquilo que nos impede, nos amarra, nos segura, Pai, eu declaro quebrado em um nome santo de Jesus Cristo, Pai. Eu não aceito, Pai, frieza. Eu não aceito, Senhor Deus, uma igreja morta, Senhor Deus. Mas eu declaro, Pai, sobre a nossa igreja, Pai, nesse novo ano, Deus, uma igreja, Pai, fervorosa em Tua presença, Deus. Entenda, meu irmão, que você é apenas o começo, é uma brasa que vai começar a queimar dentro dessa igreja. Você é apenas uma brasa, você é o atalaia que o Senhor está chamando hoje e agora. Você é esse profeta que o Senhor está levantando para corrigir e para chamar o seu povo à presença dEle. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, não iremos ficar calados, Senhor Deus. Pai, nós não iremos, Pai, ser, Pai, espectadores de um culto desprezível, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos dê a força, nos dê a graça e nos dê a coragem, Pai, para sermos as pessoas, os cristãos que o Senhor tem nos chamado para ser a cada dia, Jesus. E eu sei, Pai, que nós só conseguimos ser com Sua graça, com Seu amor e com Seu Santo Espírito agindo em nossas vidas. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, por esse momento em Tua presença, Jesus. Pai, que Tua graça venha estar conosco, Deus. Que o amor desse Pai bondoso, Pai maravilhoso, que a graça do nosso Espírito, do Espírito Santo que hoje habita em nós, que a graça desse Deus, desse Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo venha nos fortalecer dia após dia, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.